Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, irá atormentar o presidente Bolsonaro até o final do mandato presidencial. Ou, pelo menos, até toda essa situação acabar tendo uma resolução. Porque, mais uma vez, nós tivemos áudios que são áudios bastante interessantes do Fabrício Queiroz. E dessa vez ele fala que o Ministério Público pode ter informações que seriam devastadoras para todos eles. Eu vou ler aqui a reportagem da Folha de São Paulo, uma reportagem de hoje, domingo, dia 27 de outubro, que fala o seguinte: o Ministério Público tem um cometa para enterrar na gente, diz Queiroz em áudio. Fala de ex-assessor de Flávio Bolsonaro, sugere temor das investigações na promotoria no Rio. Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, o policial aposentado Fabrício Queiroz, considera que a investigação do Ministério Público no Rio contra eles pode gerar um problema do tamanho de um cometa para enterrar na gente. Em áudios de WhatsApp obtidos pela Folha, ele se diz abandonado e vê seu grupo político temeroso quando poderia estar exercendo sua força política. A distância aponta falhas na condução do governo e considera que o presidente Bolsonaro deveria usar a estrutura policial contra aqueles que lhe causaram dificuldades. Vamos abrir aspas para o Fabrício Queiroz. Isso tudo é muito estranho. O que ele está querendo dizer em usar a estrutura policial? Usar a estrutura policial de uma forma legal, usar a estrutura policial de uma forma ilegal com as milícias, mas da mesma forma, Bolsonaro não pode usar a polícia como sendo a sua guarda pessoal. Isso está completamente equivocado. Independentemente do que Fabrício Queiroz esteja querendo dizer aqui, ele está falando algo ilegal. Mas vamos lá. Abre aspas. É o que eu falo. O cara lá está hiperprotegido. Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí. Ver e tal. Ele continua o seguinte: é só porrada. O Ministério Público tá com uma pica do tamanho de um cometa para enterrar na gente. Não vi ninguém agir, disse o policial militar. Não é possível determinar a quem ele se refere como protegido. Os áudios foram enviados por Queiroz ao interlocutor não identificado por meio do WhatsApp. A fonte que repassou as gravações, a reportagem pediu para não ter o nome revelado. Aí fala aqui do Queiroz, tal. Queiroz é o pivô da investigação contra o Flávio Bolsonaro. Mas perceba que tudo isso é muito estranho. O que Queiroz quer dizer com relação ao Bolsonaro utilizar a polícia? Será que Queiroz está se referindo à questão das milícias? Essa situação precisa ser esclarecida o mais rápido possível. Bolsonaro falou durante toda a campanha que a verdade iria nos libertar. Ou pelo menos dizendo, libertá-lo também, porque ele se inseriu nisso. Mas parece que ele está querendo postergar muito essa verdade com relação ao Queiroz. Qual é o problema? Se Bolsonaro falou durante toda a sua campanha que ele iria combater a corrupção, chegou o momento. Deixe as investigações prosseguir, peça para Queiroz se entregar. Se ele não tem medo nessa situação, se ele não tem culpa, se ele não tem medo no cartório, fale para Queiroz se entregar. Deixe as investigações, abra suas contas bancárias. Foi isso que muitas pessoas, muitos aliados, muitas pessoas que votaram no Bolsonaro diziam a respeito de Lula, diziam a respeito dos governos de esquerda. Olha, se não há nada a temer, que os governos, que Lula abra suas contas, que os governos petistas abram suas contas, que deixem que as investigações comecem, que deixem que as investigações prossigam. Por que Bolsonaro não permite que a mesma coisa ocorra agora com o Fabrício Queiroz? Por que ele não pede para Queiroz se entregar? Se Queiroz é tão honesto, se não há nada a temer, deixe que a investigação prossiga. O grande problema, e o que me gera uma preocupação a respeito desse caso do Queiroz, não é a rachadinha. Não é que Bolsonaro é corrupto. Não é que havia um esquema de corrupção dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Isso tudo é muito sério, é óbvio. É um desvio de dinheiro público, é um esquema de rachadinha que envolve o presidente da República. Mas a grande questão que me deixa preocupado é a possibilidade desse caso do Fabrício Queiroz mostrar uma ligação direta e explícita entre o presidente Bolsonaro e as milícias do Rio de Janeiro. Bolsonaro tem ligação com milicianos, mas não com a milícias, pelo menos não provado. Por que Bolsonaro tem ligação com milicianos? Porque ele já homenageou milicianos já trabalharam com ele, tiveram milicianos dentro do gabinete de Bolsonaro, então, e dos filhos dele, então isso mostra que havia uma ligação de Bolsonaro com milicianos, da família Bolsonaro com milicianos, mas não com as milícias. Mas não com as milícias. E milícias nós sabemos que são o crime organizado. Então essa situação é uma situação que me causa muita apreensão. Porque imagina se nós temos um criminoso
na presidência da República. Um presidente que tem ligação direta com as milícias do Rio de Janeiro. Isso tudo é muito sério. E nós não podemos ficar com essa dúvida no ar. Porque quando ele fala aqui para utilizar a Polícia Federal, para utilizar a polícia, o que ele está dizendo? O poder paralelo ou o poder da polícia? Mas da mesma forma, ambos são equivocados, ambos são ilegais. Bolsonaro não pode utilizar a polícia para repreender, para reprimir adversários ou aquelas pessoas que querem investigar. Então tudo isso é muito estranho. Cada vez que o tempo passa, essa situação fica ainda mais cabeluda, fica ainda mais estranha. Para Bolsonaro, para o bem de Bolsonaro e principalmente para o bem do país, essa investigação do Fabrício Queiroz ela precisa encerrar e ela precisa ter um final onde tudo tudo fique às claras. Doa a quem doer. Porque não foi isso que Bolsonaro falou? A verdade não irá nos libertar? Então, Bolsonaro, presidente, vamos deixar que a verdade prevaleça, vamos deixar que a verdade nos liberte. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal do Professor Leonardo, deixe seu like para que o YouTube perceba que esse é um conteúdo de qualidade e também me siga no Twitter, @profleoficial.